Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais este encontro da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e nós estamos estudando o tema Jesus e os 10 Mandamentos. Hoje nós vamos falar na nossa 9ª lição sobre o 7º mandamento e o título da lição de hoje é Puros de Verdade. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, ó Deus. Obrigado pela Tua infinita graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos oportunidade de, mesmo que à distância, estudarmos um pouco mais da Tua Palavra e assim aprendermos um pouco mais de Ti. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor esteja à frente dessa lição, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor abençoe a vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo, Pai. Abençoe as suas famílias, esteja com eles, Pai, por hoje e todo sempre, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, através dos mandamentos, Deus nos dá uma direção. Quando nós seguimos essa direção, é como se nós andássemos por um caminho seguro, né? Um caminho que a gente não corresse risco de sofrer nenhum acidente. É como se fosse, por analogia, uma estrada, onde existem placas, né? Placas de indicação de velocidade, de curva acentuada, de um declive. Nessa estrada, quem colocou aquelas placas ali, o objetivo era de nos dar segurança para a gente dirigir. Da mesma forma, Deus não deu só a lei, e que indica o caminho que nunca passamos antes, né? Mas que Deus já conhece. Ele conhece e sabe onde estamos passando. E se a gente passa fora desses limites, a gente pode sofrer um acidente. E esse acidente pode ser até fatal. O apóstolo Paulo diz que toda lei é pura e boa. E é assim, é verdade. Através dela, nós temos um parâmetro do que é bom, do que é ruim, do que presta, do que não presta, de que porta pode ser aberta, essa pode, essa não pode. E é como se fosse um alimento estragado, né? Que uma pessoa fala, esse alimento é estragado, não come não, você vai lá e come, você desobedece, você vai passar mal se você comer, inclusive você pode até morrer dependendo do estado do alimento. Então a lei ela não é para nos podar e para nos limitar, mas sim para nos guiar, para nos dar segurança. E dos 10 mandamentos, o 7º, ele está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, e diz o seguinte: não adulterarás. Não adulterarás. O adultério, ele está ligado com uma aliança quebrada no casamento, né? É quando nós somos infiéis ao nosso cônjuge, e não só ao nosso cônjuge, a Deus também. Quando casamos, a gente faz uma aliança, um compromisso, inclusive perante testemunhas, perante os padrinhos, os convidados, e principalmente diante de Deus. São duas vidas que se unem ali em uma só carne, e ali inicia-se uma aliança, e o adultério é a quebra dessa aliança, é quando somos infiéis. E pessoal, o pastor Nilson Fanini, que era um pregador conhecido na nossa denominação, ele dizia que o casamento ele começa primeiro com os joelhos, depois com a cabeça e depois com o coração. Começa com o joelho porque primeiramente a gente deve buscar de Deus uma pessoa, né? Ajoelhar e orar. Depois na cabeça, porque a gente tem que saber escolher uma pessoa, um cônjuge, né? A gente tem que ver se a pessoa é uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa, uma pessoa temente a Deus.
se ela respeita os pais, se ela é estudiosa, se ela tem responsabilidade. Nós podemos escolher, né? O nosso cônjuge, nós não só podemos, nós devemos escolher. E depois, aí sim, só depois entraria o coração, que são os sentimentos, né? De todo relacionamento. A gente muitas vezes na adolescência nem pensa em se casar, outras vezes sim, já pensa nisso, já sonha. Eu não sei se você já pensou ou se você sonha com isso, mas Deus que sabe o momento certo para você, não somos nós. Deus que tem a resposta. Por isso que nós começamos esse processo com os joelhos dobrados, porque a gente tem que primeiramente buscar em Deus essa resposta, não é? Mas se você pensou ou não pensou em se casar ainda, com certeza, quando você pensar, você não vai imaginar entrar num casamento para sofrer, vai? Ou para fazer o outro sofrer. A gente não pensa nisso, a gente pensa em se casar para fazer o outro feliz e para a gente ser feliz também, e para constituir uma família feliz. O ideal de um relacionamento e o princípio para ele se perdurar e dar certo é a fidelidade. A fidelidade, ela nunca pode ser quebrada. Então, nós temos que ser fiéis ao cônjuge e fiéis a Deus. E o adultério, ele quebra essa fidelidade. Ele destrói essa aliança, essa fidelidade, né? E não há um pecado que traz um estigma tão grande para a gente, em toda a vida da gente, como o adultério. O adultério, ele macula a pessoa, ele traz esse estigma para a pessoa. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Davi, aliás, do rei Davi, que era uma pessoa abençoada por Deus, um servo de Deus, era um pastor temente a Deus, e Davi que matou Golias, Davi que teve a oportunidade de matar o seu inimigo, o rei Saul que o perseguia para matar Davi, perseguia ele com exército, com soldados. Davi teve a oportunidade de matá-lo pelo menos 2 vezes e não fez, porque ele era ungido de Deus. Então, quando a gente vê a vida de Davi, a gente vê coisas maravilhosas, mas Davi caiu em adultério, ele pecou com Betseba. Davi estava ali no seu palácio, lá no terraço, quando ele olhou, ele viu Betseba se banhando. E quando ele viu aquilo, ele não desviou o olhar. Ele começou a cobiçar Betseba, começou a desejá-la. E o adultério, ele não começa por acaso. Começa com o olhar, depois vem o desejo, depois vem a cobiça, e dali você começa a maquinar as coisas e pensar, né? Mas de repente, escorreguei. Não, você tem uns passos antes daquilo ali acontecer. Até a porta ser aberta, você tem a oportunidade de voltar atrás, de mudar o caminho. Mas Davi não parou. E muito pelo contrário, ele maquinou. Ele mandou, inclusive, o marido de Betseba, Urias. Betseba era casada e Urias era um soldado fiel ao rei Davi. Ele mandou Urias para a linha de frente na guerra, porque ele queria que Urias morresse, e assim aconteceu. Urias morreu e Davi se deitou com Betseba e dali surgiu um filho. Então é muito sério, porque olha só o que aconteceu. O pecado do adultério fez Davi maquinar o assassinato de uma pessoa. Ele olhou, desejou, cobiçou, depois maquinou essa coisa tão séria que é o assassinato. E então
o que acontece depois disso. Quer dizer, uma família é destruída, um homem é morto. Isso teve consequências sobre a vida do rei Davi depois, isso teve consequências sobre o reino. É um pecado que começa de forma sutil, o adultério, porque quando a gente olha para a vida dele, do rei Davi, a gente não entende como que aquilo aconteceu, mas se a gente for verificar como é que aconteceu isso, quer dizer, ele olhou, ele cobiçou, ele desejou, ele maquinou, ou seja, ele foi só afundando na lama. E é sutil isso, esse pecado, porque a pessoa vai afundando devagarinho. Quando ela vê, ela está coberta de lama. Davi, quando estava fazendo aquilo, ele já nem mais entendia o que estava fazendo, né? Já nem mais pensava que aquilo ali era errado, de tão envolvido que ele estava. E esse pecado do adultério é um pecado muito sério, porque ele destrói uma família, destrói um casamento e atinge os filhos, inclusive. Então, ele atinge diretamente a família, que é um projeto de Deus. Por isso que é um pecado tão sério. Quando a gente olha para Jesus, para o Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de número 27 a 32, Jesus diz o seguinte acerca do adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometam adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E continua, também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então, pessoal, Jesus, ele vai muito mais além. De uma maneira muito mais ampla, Jesus traz a realidade do adultério para os dias, né, do dia a dia, do homem e da mulher. Jesus, ele traz isso de forma muito clara, objetiva e explícita. E ele mostra a fonte de onde inicia o adultério, que é dentro de nós, em nosso coração. Qual o primeiro passo para ele? O primeiro passo é o desejo, é o coração. E as pessoas, elas acham que o adultério é só o ato em si, né? Jesus, ele mostrou que não. Se você desejar, se você olhar e cobiçar e desejar, você já está cometendo adultério no coração. E não só se o homem olhar uma mulher e desejar, se a mulher olhar um homem também desejá-lo, ela comete adultério no coração. As pessoas acham que não, é só o ato, que o ato em si que é o pecado, né? Mas não. Jesus, como a gente já havia falado lá no início, quando ele trouxe essa nova interpretação da lei, né? Ele aprofundou mais a lei. O que importa é o que vem, é o que sentimos, é o nosso interior. Quer dizer, se você já olha com desejo, você já vai estar pecando. E, pessoal, hoje em dia, a gente tem a internet, que nos ajuda bastante, não é? Inclusive está nos ajudando agora. Através dela a gente está assistindo às aulas, assistindo os cultos, né? A internet ela nos dá muita facilidade de comunicação. A pessoa que está aqui, ela conversa com outra do outro lado do mundo, então ela aproxima nesse sentido as pessoas, ela traz facilidades, mas também a internet está cheia de coisas ruins, está cheia de pornografia.
E isso é muito ruim, cuidado. Por quê? Porque se você olha e deseja, você já está pecando no coração, né? Como Jesus ensinou. E da mesma forma, hoje em dia a televisão, os streamings, né? Netflix, Disney Plus, Amazon, Prime e outros aí, hoje é muito fácil, né? Assistir o que a gente quer, os conteúdos. E tem muito conteúdo que tem muita coisa explícita. E isso pode te levar a desejar, a ter uns pensamentos maus e muito cuidado, porque existem portas que, quando são abertas, elas são difíceis de fechar, né? Você conhece aquilo ali, você abre uma porta e a partir do momento que você abre aquela porta, mesmo que você a feche depois, a porta sempre vai estar ali, né? Sempre vai estar ali para você abri-la se você cair, né? Se você escorregar. Então, muito cuidado com isso. Hoje em dia é muito normal assim os jovens, né, adolescentes falarem: vamos experimentar uma coisa pela primeira vez. É legal, é só experimentar, é só para você conhecer, para não falar que nunca conheceu. Cuidado, isso é uma armadilha. Porque não é só conhecer. A partir do momento que você conhece aquilo, você sente o gosto daquilo. E esse mundo é cheio de coisas, né, para nos atrair, cheio de prazer. As coisas não são ruins, elas são agradáveis, né? Inclusive, elas viciam, né, dependendo. Então, a partir do momento que você experimenta, você abre uma porta e sente o gosto daquilo. Então, você sempre vai lembrar. E aquilo ali na sua vida vai virar uma dificuldade, uma luta, uma cruz que você vai ter que carregar o resto da vida para negar aquilo ali. Então, a gente tem que ter cuidado que, por exemplo, você que é adolescente, que não é casado, principalmente os homens, né, que nesse meio de pornografia da internet, esses filmes, principalmente, se você começar a desejar isso, ver isso e entrar nessa onda, isso vai te prejudicar muito na sua vida, inclusive no seu casamento, tá? Muito mesmo, porque inclusive há estudos, né, de que a pornografia ela faz muito mal ao cérebro. Além de viciar, ela atua em áreas do cérebro de prazer que só ela consegue saciar. Por exemplo, se você casar, ter relações, né, sexuais com sua esposa ou com seu marido, se você é uma pessoa que é viciada em pornografia, você tem aquele hábito, muito provavelmente você não vai se sentir satisfeito com o seu cônjuge. E isso é uma porta para o adultério, né? Por quê? Porque a pornografia ela vai afetar o seu cérebro. Você vai ficar viciado nisso e não vai sentir prazer nas coisas normais, né, do dia a dia, nas coisas que são as corretas, né, aos olhos de Deus, né? Tudo é criado por Deus. O sexo foi criado por Deus e o sexo é para ser bom. O sexo dentro do casamento, não antes, não porque antes é prostituição, né? E não fora do casamento. Dentro do casamento, e as coisas são deturpadas, né? O diabo ele deturpa tudo, então ele pega as coisas que Deus criou e faz daquilo uma deturpação para virar um tipo de pecado, igual Paulo fala quando ele escreve aos Romanos, né? Ele fala que a gente peca por causa da lei, mas não porque a lei seja má. A lei é boa e pura, só que o pecado que habita em nós, que faz isso, que comete esse erro, né? Que é imoral, que peca. Então,
as coisas criadas por Deus, elas são boas, né? Quando feitas de forma correta, dentro da lei, né? Dentro do que Deus nos ensina. Então, muito cuidado, porque você adolescente, você abrir algumas portas nessa fase da sua vida, você vai ter consequências, pode ter consequências lá na frente, né? Em seu casamento, por exemplo. E o adultério é um pecado tão sério que pode levar as pessoas a uma condenação eterna. Lá em Apocalipse está lá na lista das pessoas que vão ser condenadas eternamente. O adultério está lá. Então é muito sério. E inclusive Jesus, quando está falando aqui no capítulo 5, versículos 27 a 32, ele diz que é melhor você arrancar um olho ou cortar uma mão se esse órgão seu te faz pecar. Mas não é para a gente arrancar e cortar literalmente. Isso tem a ver com sacrifício. Sacrifique, porque é melhor você ir para o céu sem uma mão ou sem um olho do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Mas ele não queria dizer para a gente arrancar literalmente, é você crucificar. Se o aplicativo que você tem aí no seu telefone te faz pecar, te faz pensar em imoralidade, em coisas ruins, é melhor você desinstalá-lo. E é isso que Jesus nos diz, não é verdade? É sobre sacrifício, renúncia, é crucificação, é você pegar sua cruz todo dia, carregá-la e seguir a Cristo. É você crucificar os seus desejos, você abrir mão de algumas coisas, né? Sacrificar. Não é simplesmente, não é literalmente arrancar o olho ou as mãos. Por exemplo, se você tem um aplicativo aí instalado no seu celular que te faz pecar, te faz pensar coisas erradas, é melhor você desinstalar esse aplicativo, né? Fuja dessas coisas, desinstale o que te faz pecar, o que te faz errar. Faça igual José no Egito, fuja, faça igual ele que fugiu daquela mulher, sai correndo, né? O apóstolo Paulo diz que a gente deve fugir das paixões da juventude. Ele ensinava isso ao jovem Timóteo, e dizia também Paulo para a gente fugir da prostituição, da lascívia e do adultério. O adultério que é um pecado muito sério, que traz condenação eterna para a gente, porque o adultério ele atenta contra o projeto de Deus, que é a família, né? Então, pessoal, é um pecado muito sério que pode levar a pessoa à condenação eterna, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 8. É um pecado que destrói a família e Deus abomina, é muito sério. E no final Jesus diz o seguinte: exceto por imoralidade, quem se separa faz o outro cometer adultério, e quem se casa com alguém divorciado também comete adultério. E hoje as pessoas, elas casam como se não fosse nada, elas casam já pensando em separar. Elas falam, vou casar e se der errado eu separo. É totalmente errado isso, porque Deus não quer isso para nós. O que Deus ajunta, a gente não separa. Depois que a gente casa, a gente vira uma só carne, não é? E a gente não separa isso. Tanto que se separar é adultério se você se envolver com outra pessoa. Porque o que Deus une, junta, né? Como eu falei, Deus une. O homem não separa, não somos nós que vamos fazer isso. A gente não tem essa condição, nem essa autoridade. Então é muito sério. Hoje, por exemplo, é mais fácil hoje divorciar do que antigamente. As leis vão facilitando esse processo. Mas nem tudo que é legal para o homem é legal para Deus, não é? Legal no sentido de lei, né? De ser correto, né? Nem tudo que é correto, certo, é legal para o homem, é correto, certo e legal para Deus. Então temos que tomar muito cuidado, como aquele pastor que eu citei
no início da lição, a gente deve, para buscar um cônjuge, a gente deve primeiro ajoelhar, depois usar a cabeça, depois usar o coração. É um processo, né, que tem que ser feito. E, por fim, ninguém é obrigado a casar. Viu, pessoal? Ninguém é obrigado a casar, se não quiser. É Deus que sabe o momento que a gente vai se casar, né, com quem, e se a gente vai se casar ou não. Agora, se a gente se casar, a gente tem que entender que aquilo ali é um projeto de Deus, né? A partir do momento que a gente casa, a gente renuncia um pouquinho, renuncia de nós para manter aquele projeto de Deus vivo, né? Então a gente tem que saber escolher uma pessoa que a gente vai casar, saber decidir por quem, né? Não casar com qualquer pessoa achando que se não der certo a gente separa, porque vai dar errado, né? Se você já entra no casamento pensando assim, ele vai dar errado, não tem jeito. O casamento, para dar certo, ele tem que ter Deus no centro. A gente tem que aprender a abrir um pouquinho de mão das nossas convicções, talvez, não convicções acerca de Deus, não, nada disso, a gente nunca abre mão. Que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, mas eu digo certos aprendizados ou manias que a gente teve na nossa família, porque quando você casa primeiro que é um homem e uma mulher, são diferentes já, né? E vocês foram criados em famílias diferentes, às vezes tiveram uma educação diferente, uma coisa que incomoda um não incomoda o outro e vice-versa. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas, colocar Deus no centro e fazer de tudo para que aquele casamento dê certo. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a lição. Que Deus abençoe vocês. Esteja sempre aí cuidando, guardando vocês, à frente de tudo, de toda decisão que vocês tiverem na vida de vocês. E eu espero que vocês continuem assistindo aí a Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.